pode ficar normal, pode. Não, porque eu nunca fui entrevistado por tanta mulher bonita, pô. Por isso General, o senhor falou durante a sua palestra que a Constituição é um dos motivos da crise econômica. Qual que é a solução, então? Na realidade, teria que partir para a reforma de todas as reformas, né? Nós precisamos de uma nova Constituição. Mas, no momento, eu julgo que isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir. Então, uma regra clara é o seguinte, a gente parte do mais fácil para o mais difícil. O senhor defende que se faça uma nova Constituição, eventualmente... Minha opinião é que nós precisamos de uma Constituição mais... Baseada em que fundamentos? O governo, então, defenderia essa Não, presta atenção, é a minha visão, General Mourão, minha opinião, não é a opinião do Bolsonaro. Mas a sua opinião baseada em que fundamentos? Fundamento, como eu falei aqui, eu julgo que a nossa Constituição é extensa demais. Uma Constituição ela tem que ser de princípios e valores. Você observa a Constituição americana, que está há mais de 200 anos em vigor, e você vai ver que ali são os princípios que regem a nação. O resto, o seu horário de trabalho do bancário, se o juro vai ser tabelado, essas coisas, isso aí é lei ordinária, porque vai mudar de acordo com os costumes e com o tempo. O senhor acha que o clima político do Brasil hoje permite dentro do ambiente de preservar as instituições? Olha, eu julgo que constituinte não é o caso, foi um erro que nós cometemos no passado, o próprio Congresso se tornou constituinte, eu acho que é melhor uma comissão de notáveis e depois submeter o processo a plebiscito para aprovação da população. E como que vai? Isso é democrático? Hein? Notáveis? Quem seriam esses notáveis? Como vai ser esse processo de Quem são os escolha? notáveis? Pô, são aqueles grandes juristas, aqueles grandes constitucionalistas, né, que têm conhecimento do assunto. Não eleitos? Não eleitos? Não eleitos pelo povo? Isso é a minha visão, é a minha opinião. Não é questão, rapaz, uma Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo. Nós já tivemos vários tipos de Constituição que vigoraram sem ter passado pelo Congresso que foi eleito. Em ditaduras. Em períodos não democráticos. Não em ditadura, não. Não em ditadura, em período democrático. Período democrático. A Constituição de 46, lembra como é que ela foi feita? Hoje nós votamos em A e elegemos C. Dos 513 deputados que temos na Câmara Federal, apenas 36 foram eleitos diretamente. O resto entra naquilo que nós podemos denominar do voto tiririca, né? Recebe uma quantidade enorme e arrasta com ele outros companheiros da mesma legenda. Na minha visão, isso é a minha visão, nós temos que partir para um voto distrital. Divide-se o Estado aqui, o Paraná tem X deputados, teremos X distritos. Em cada distrito concorre um representante de cada partido. Simplifica a eleição, barateia o processo eleitoral e, o principal, aproxima o eleito do seu eleitorado. Fica mais fácil de cobrarmos. Bom, fica mais fácil de cobrarmos quem a gente votou e tal. E esse foi um exemplo dele querer explicar o raciocínio dele. Agora nós vamos direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Oi, Colombo, tudo bem? Vamos à nossa conversa de hoje. Vamos lá, vamos em frente com os nossos assuntos. O primeiro deles, Alexandre, é o seguinte: o líder do governo na Câmara dos Deputados defendeu um plebiscito para a elaboração de uma nova Constituinte para o Brasil. Segundo Ricardo Barros, o Brasil se tornou um país ingovernável por causa da situação orçamentária. Nós separamos aqui um trecho do que disse o líder do governo. Vamos acompanhar. A nossa Constituição, a Constituição Cidadã, o presidente Sarney já dizia, quando a sancionou, que tornaria o país ingovernável. E o dia chegou. Temos um sistema ingovernável. Não temos nenhuma capacidade mais de aumentar a carga tributária, porque o contribuinte não suporta mais do que 35% de carga tributária, e não demos conta de entregar todos os direitos que a Constituição decidiu em favor dos nossos cidadãos. Ricardo Barros sugeriu como alternativa o mesmo rumo tomado pelo Chile, que decidiu agora no domingo em plebiscito pela reforma da Constituição. Essa declaração do deputado Ricardo Barros foi criticada por alguns colegas, incluindo líderes do Congresso, que dizem que neste momento o país deve se concentrar na discussão das reformas e não na formação de uma nova Assembleia Constituinte. Alexandre, qual é a sua avaliação sobre a declaração do deputado Ricardo Barros? Bom, pois é, eu vivi e testemunhei a Constituinte inteira, né? Em primeiro lugar, tem que dizer o seguinte: o Chile não pode servir de modelo porque nós já fizemos o que o Chile está fazendo agora.
Em 1988, né? Reformamos ou anulamos a Constituição do regime militar, a Constituição de 67, e a substituímos por uma Constituição nova. Só que, né, foi em 4 de outubro de 1988. No dia seguinte, o presidente José Sarney me deu uma entrevista. Foi a primeira entrevista do presidente depois de promulgada a Constituição. E ele disse, com essa Constituição, o país fica ingovernável. Porque criou-se um regime híbrido entre parlamentarismo e presidencialismo. E como a gente sabe, o híbrido não é fértil. Né? Foi um Frankenstein. Deram a medida provisória para o presidente como consolo. Mas, na verdade, criou-se a seguinte equação. O Congresso, que não tem a responsabilidade pelo governo, tem os poderes para governar. E o presidente da República, que tem a responsabilidade do governo, não tem os poderes para governar. Né? Se a gente quiser imitar Chile, não é exatamente isso. Né? Imitemos a Itália, então, que fez um referendo faz um mês e reduziu o número de deputados e senadores drasticamente. Né? Mas o problema que se criou, né, não foi só esse. Os próprios constituintes, eu acompanhei isso, eu tinha um programa chamado Brasil Constituinte. A gente acompanhava tudo. Né? E eles perceberam que estavam criando uma Constituição ruim, defeituosa, né? Embora as grandes frases do Dr. Ulisses. E decidiram que em 5 anos a Constituição seria revisada sem precisar da maioria de 60%. Eles escreveram lá 3/5 só para atrapalhar o povo não entender fração. Na 3/5 é 60%. 2 votações da Câmara, 2 votações do Senado. Criaram uma comissão, presidida por Nelson Jobim. Eu acompanhei essa comissão. Nelson Jobim, Ibrahim Abiakel, Conder Reis, Antônio Candir. Né? Eu vi a revisão. Uma reforma tributária maravilhosa, 16 impostos, carga tributária lá embaixo. Né? Reforma previdenciária que equilibrava a previdência. Uma reforma política que dava mais representatividade. E uma reforma administrativa que dizia que o município que não tivesse autonomia financeira voltaria a ser distrito. Aí pegou no Orestes Quercia, presidente do MDB e líder municipalista, e boicotou essa revisão, e a revisão não saiu, e até hoje estamos discutindo se a gente faz outra Constituição ou não. Não adianta muito plebiscito aqui no Brasil, não dão a mínima para consulta popular, está só escrito na Constituição. Eu votei nesse plebiscito lá atrás, quando o João Goulart era presidente, né? Presidente e chefe de Estado apenas, e não chefe de governo. Chefe de governo era o Hermes Lima, o Tancredo Neves, né? Mas, enfim, ele não era chefe de governo. Votamos, não, queremos o presidencialismo. Mas foi João Goulart, derrubaram João Goulart. Né? Depois votamos recentemente o referendo das armas. Né? Deu pró-armas quase 2/3 do país. Não deram a mínima, fizeram a lei do desarmamento. Né? Agora estão falando, aí fizeram plebiscito, você quer monarquia, república parlamentarista ou presidencial? Saiu república, sistema presidencial. Mudaram a Constituição para dar poderes para o presidente? Não, continua a mesma coisa. Né? Então, parece que não dão a mínima. Né? Tem uma elite aqui no Brasil que acha que decide pelo povo, pensa pelo povo. Né? Esse é um problema. Aí fizeram uma Constituição com 250 artigos, 90 e tantas disposições transitórias, que já tem 107 remendos. Tem 30 e poucos anos, 31 anos. A Constituição americana, que tem mais de 230 anos, tem 27 emendas e só 7 artigos. E serve como lei básica para a nação mais poderosa da Terra. Aqui não, aqui a gente escreveu na Constituição, está lá no caput do artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A própria lei passou por cima disso.
né? Tá lá, não se criará censura, é absoluto o direito à liberdade de expressão. Tá aí esse processo está nas mãos do relator Alexandre de Moraes, a liberdade de expressão. Ninguém está lá na Constituição, Alcolumbre, está escrito na Constituição, olha, não pode ser reeleito. Passa por cima. Está escrito na Constituição, né? Presidente impedido de governar fica 8 anos impedido de exercer cargo público. Rasgaram isso também, né? E aí a gente pergunta quem paga. É o que o deputado Ricardo Barros deve estar perguntando. Quem paga? Que bonito, olha aqui, né? Criaram até salário mínimo, estava no artigo 6º. Artigo 6º da Constituição, salário mínimo trata até de papel higiênico e de sabonete. Está escrito aqui, artigo 6º, salário mínimo, né? Tem que atender às necessidades básicas de educação, saúde, lazer, moradia, alimentação, vestuário, higiene, transporte, previdência social, né? São direitos sociais. É a educação, a saúde, o trabalho. 14 milhões de desempregados. E aí, cadê o direito social, né? A moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Está escrito na Constituição. Quem paga? Quem é responsável por isso? Está escrito aqui quem é. Tem 166 direitos individuais e coletivos e 18 deveres. Como é que 18 deveres vão sustentar 166 direitos? Então, olha, vale, pena que não há tempo suficiente. Eu ia ler aqui uma manifestação de Roberto Campos e lá pelas tantas ele diz assim: na Constituição promete-nos uma seguridade social sueca com recursos moçambicanos. Esse país ideal é aquele onde é mais fácil divorciar-se de uma mulher do que despedir um empregado. Então tem coisas assim. Delfim Neto me dizia, olha, está escrito lá, a gente está escrevendo, saúde é dever do Estado e direito de todos. Eu, quando tiver uma diarreia, eu vou processar o governo, né? Delfim Neto foi constituinte, foi um frasista. Outro constituinte, o José Genuíno. José Genuíno me disse, quando caiu o Muro de Berlim, né, em 89, fim de novembro de 89, ele me disse, puxa, se a gente soubesse que tinha caído o Muro de Berlim, nós não teríamos feito essa Constituição, né? O Nelson Jobim, que foi o gerente, digamos assim, foi o editor-chefe da redação da Constituição, me disse também, quando era ministro da Justiça, sentindo aí o problema da criminalidade, me disse, olha, a gente fez uma Constituição sob a síndrome do preso político, aí a gente encheu de direitos o criminoso comum e não tem mais preso político. Então é esse o problema. Estou apresentando o problema, eu sei que não vamos revisar a Constituição, não vai dar em nada, né? Mas terá servido para o líder do governo, talvez para desviar as repercussões do choque entre Ricardo Salles e o ministro Ramos, né? Talvez tenha sido isso. Bom, Alexandre, eu queria tratar com você também sobre uma declaração dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele voltou a repetir agora, de uma outra forma, né, que a política tem travado o plano de privatizações do Ministério da Economia, que, na avaliação dele, poderia ajudar o Brasil a atenuar a crise fiscal. Nós separamos também um trecho da fala do ministro Guedes. O presidente Bolsonaro é um conservador com grandes instintos também, do ponto de vista econômico, de tirar o Estado do cangote do povo brasileiro, de libertar, simplificar a vida, reduzir impostos e também de apoiar a privatização. O presidente tem cobrado. Por alguma razão, a engrenagem política não tem permitido que essas privatizações aconteçam. Eu disse que o ministro atenuou as declarações porque há uns 15 dias, quando ele se envolveu em um atrito com o presidente da Câmara, ele chegou a sugerir uma espécie de um conluio ou um acordo entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e partidos de esquerda para inviabilizar as privatizações. Depois os dois fizeram as pazes. Eu sempre lembro aqui, Alexandre, que numa entrevista que o ministro Paulo Guedes nos deu aí em Brasília para o Brasil pós-pandemia, a retomada, ele havia prometido o anúncio de pelo menos 4 grandes privatizações em 90 dias. Esse prazo já passou e o anúncio não chegou. E agora fica claro que ele atribui a uma resistência política ao não andamento do processo de privatizações. Faz sentido, Alexandre?
Pois é, você mesmo lembrou há pouco, quando conversava com o Sidney, da saída do Salim Matar, né? Ele saiu porque não aguentou, ele saiu se queixando que não consegue ir à frente, porque deve ser injunções políticas. O lado esquerdo, a oposição, é estatizante, né? As estatais foram maravilhosas nos últimos anos para fornecer dinheiro, né? De todas as formas. Está aí a Lava Jato demonstrando isso, né? Não preciso nem entrar em detalhes, né? E a resistência normal daqueles que puseram lá os seus amigos, os seus apaniguados, que estão lá dentro de uma estatal. Como é que vai estatizar Eletrobras, Eletronorte, não sei mais o que, né? Há um monte de empresas ainda que estão aí, né? Tem uma empresa de botar chip na orelha do boi. E essa empresa é estatal. E está a maior dificuldade para privatizar uma empresa dessas, né? Não faz sentido. Mas há entraves políticos, há essas dificuldades, porque se criou essa cultura da estatal, né? Que vem forte lá do governo militar, né? O Getúlio criou a siderurgia estatal, né? Para ter uma siderurgia, porque o Estado precisava aportar com recursos, né? E os recursos vieram dos Estados Unidos, no caso da siderúrgica de Volta Redonda, para ter um início, né? Agora, quando já não tem mais início, quando não faz sentido, né? Até lá no Rio Grande do Sul tinha uma usina de açúcar estatal, não faz sentido. A telefonia era estatal. Se fosse estatal até hoje, a gente tinha telefone fixo em casa, declarando para o imposto de renda, né? Agora a gente tem uma média de um celular para cada habitante, né? 200 e tantos milhões de celulares nesse país, porque privatizou, porque entrou na economia de mercado. Uma estrada feita por uma empresa estatal, né, custa uma coisa, uma estrada privada custa outra. Mas é difícil de romper uma resistência e fazer a mudança, né? E como a gente está vendo aí nesses últimos 18 meses, né, 20 meses, né, é que está havendo transformações no momento de pandemia, a despeito da pandemia. Agora, tem cargas pesadas. Agora mesmo eu estava vendo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, em que a folha de pagamento estatal pesa em mais de 13% do PIB. Isso é o dobro da folha do Chile, que quer mudar a Constituição. É mais do que a Alemanha, né? É o dobro da Alemanha, né? É mais do que a França, que tem uma característica de muito estatizante. Então tem muita coisa para fazer e é difícil de fazer. No mesmo evento, o ministro Paulo Guedes também falou sobre a agenda política dele, do presidente Bolsonaro. Guedes disse que, como um liberal, já conhecia o lado conservador de Bolsonaro e entende que foi exatamente isso que o povo escolheu para governar o país. Liberal na economia e conservador no costume. Vamos acompanhar. Eu veria hoje, avaliando meu próprio diagnóstico, quando me perguntavam, quando começamos o nosso governo do presidente Bolsonaro, mas você é um liberal, você vai entrar num governo de conservadores e é diferente, o presidente não vai apoiar, e como é que vai ser isso? E eu sempre dizia o seguinte, é muito clara a significação, é muito claro o significado do que foi essa eleição. Essa eleição foi exatamente uma aliança de conservadores e liberais. Correto o diagnóstico do ministro, Alexandre? Correto, foi o que a gente viu na campanha eleitoral, né? O binômio conservador nos costumes, liberal na economia. Foi isso que foi submetido à votação e recebeu quase 58 milhões de votos e ganhou com folga a eleição, né? Bolsonaro sempre foi um nacionalista, tanto que ele, ainda hoje, Brasil acima de tudo, foi um nacionalista, né? Aí vem o Deus acima de tudo, fala de família, conservador, aquela manifestação que era para ser a portas fechadas, mas o Supremo mandou abrir para todo mundo ver, né? A pedido
de Sérgio Moro, né, a gente nota perfeitamente o presidente falando nisso, né? E liberal. Agora, se for discutir com o povo brasileiro sobre conservadorismo e liberalismo, vai ser complicado. Os intelectuais vão discutir isso, mas veja só, saiu ontem uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, encomendada ao Instituto MDA. Praticamente 1/3 da população não sabe se é direita, se é esquerda, se é centro. 1/3 da população. O outro terço, isso dá 32,2%. O outro terço, 32%, se diz direita ou centro-direita. 27,7% direita e centro-direita 4,3%. 32%, 1/3 da população. E 17,1% se diz do centro, né? E sobra 11% de esquerda, mais 2,7% de centro-esquerda, 13,7%. Então, se a pessoa ainda tem dúvida, 1/3 tem dúvida para saber se é centro, se é direita, se é esquerda, imagina definir, né, liberal, conservador, liberalismo, inglês, Adam Smith, Ricardo e tal, né? Aí são conceitos econômicos, né? Do laissez-faire, da liberdade de mercado, do mercado fazer as regras, né? Mas também é difícil de um país que logo ali no governo militar se estatizou muito. Estava cheio de Brás, Hemobras, Brás, né? Nuclebras, né? Então muita coisa ficou. Açúcar Brás, né? Como eu citei, a outra chip na orelha do gado, tem que ser empresa, né? Entrou lá pelas tantas foi necessário criar, porque ninguém queria criar a empresa, né? Então, é esse. Mas juntou-se, a eleição aprovou o conservadorismo com o liberalismo, né? E essa pesquisa de ontem mostra aí 1/3 do Brasil de direita, centro-direita e 13,7% de esquerda, né? Só que a esquerda ocupa lugares importantes, mídia, escolas, artes, né? Que tem mais voz e aparece, talvez aparece mais, né? A direita sempre foi muito calada, mas agora está aí o liberal Paulo Guedes, que é um liberal por excelência, que se juntou com o conservador e nacionalista Jair Bolsonaro. Um forte abraço! Valeu!